Olá, meus amigos, tudo bom? Começando as nossas assertivas certo e errado do Sebrasp de processo do trabalho. Vamos analisar, vamos ler 72 assertivas, vamos ver se elas estão certas, errado, por quê, qual é o erro, a pegadinha, súmula OJ, artigo da série T importante para nossa prova. Então vamos lá já na tela para gente, começando com o jus postulante. Um detalhe aqui, vocês vão ver que as assertivas estão numa ordem lógica, que é a ordem do curso de processo do trabalho aqui do Estratégia, que é princípios, competência, partes procuradores, até nós chegarmos a procedimentos especiais. Então, começando com os princípios do processo do trabalho a respeito do jus postulandi na Justiça do Trabalho e do cabimento do mandado de segurança, nós vamos julgar o item a seguir. Dado o princípio do jus postulandi na Justiça do Trabalho, não é necessário advogado para que a parte ingresse com ação cautelar em que formule pedido de liminar. E aí, meus amigos, não é necessário advogado para a ação cautelar, certo ou errado, com base na súmula 425 do TST? Errado. É necessário sim, não se aplica jus postulandi neste caso aqui. Súmula 425 traz 4 situações que eu vou lembrar para vocês e vamos incluir mais uma da reforma trabalhista. 4 situações da súmula que nós não aplicamos o jus postulandi, uma delas ação cautelar. Então eu preciso de advogado quando? Eu preciso de advogado para impetrar mandado de segurança, para entrar com uma ação rescisória, para entrar com uma ação cautelar, que é o caso, e para interpor recursos para o TST. Então, pela súmula 425, são essas 4 situações: mandado de segurança, rescisória, cautelar, recursos para o TST. Não se aplica jus postulandi, preciso aqui do advogado, ok? Agora, a reforma trabalhista trouxe mais um, que nós vamos anotar aqui, que é a homologação de acordo extrajudicial. Então, a homologação de acordo extrajudicial também não se aplica o jus postulandi neste caso. Uma questão importante, um princípio importante para a gente. Perfeito? Vamos lá para a próxima assertiva. Segundo o entendimento do TST, a regra prevista no CPC, que prevê o prazo em dobro quando litisconsortes tiverem procuradores diferentes, é inaplicável ao processo do trabalho em face da sua incompatibilidade com o princípio da celeridade. O que a OJ 310 da SDI1 do TST nos fala sobre o artigo 229 do CPC? Vamos lá, pessoal. O 229 do CPC prevê o prazo em dobro quando litisconsortes tiverem procuradores diferentes, advogados diferentes. Imagina que eu ajuizei uma ação em face de 2 empresas. Essas 2 empresas, por estarem no polo passivo, são consideradas litisconsortes passivos. Se cada uma delas tiver um advogado diferente, os prazos serão dobrados? Será que isso é compatível ou incompatível com o processo do trabalho? A nossa assertiva está falando que é inaplicável ao processo de trabalho porque é incompatível. O que a OJ 310 da SDI1 do TST nos diz? Realmente é incompatível, é inaplicável, não vai dobrar o prazo, ou seja, a assertiva certa, perfeita, não é aplicável ao processo do trabalho, é incompatível com o processo do trabalho. E, meus amigos, são várias as vezes que o Sebrasp cobrou essa afirmação. Ora ele fala que é aplicável, ora que não se aplica, ele vai mudando, só que isso aqui é muito importante, pode cair na sua prova. A gente vai aproveitar e lembrar do artigo 700
169 da CLT. Ele não está sendo pedido aqui, mas vamos aproveitar a assertiva para revê-lo. O 769 da CLT fala da aplicação subsidiária do CPC ao processo de trabalho, aplicação subsidiária do processo civil ao processo do trabalho, quando estiverem previstos 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos? Primeiro, lacuna, omissão. Segundo, compatibilidade. Não pode haver norma no processo do trabalho, na CLT, ou seja, lacuna, omissão, e a norma tem que ser compatível. Neste caso, é incompatível, por isso que não se aplica. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Ó, acabei já adiantando aqui a 3, que vai tratar dessa aplicação subsidiária, mas vamos lá, provavelmente é a base do 769 da CLT. Então, ó, o processo civil, ele é fonte subsidiária do processo do trabalho, sendo que nas execuções trabalhistas, havendo omissão na CLT, essa é um pouquinho diferente. Deve o intérprete preferencialmente buscar a regra de regência aplicável às execuções fiscais. Aqui é uma pegadinha, uma informação importante, meus amigos. Olha aqui, a gente geralmente pensa na omissão da CLT, aplicação do CPC. CLT, CPC, CLT, CPC. Aqui vem o Sebrasp e traz uma informação diferente. Havendo omissão na CLT, deve o intérprete, preferencialmente, buscar a regra de regência aplicável às execuções fiscais. Lei 6.830 de 80. Olha aqui, sendo nas execuções trabalhistas. Nas execuções trabalhistas, havendo omissão, a gente não vai para o CPC, a gente vai para a Lei de Execução Fiscal. Meus amigos, isso está certo, isso está correto. Eu vou fazer um quadro aqui para vocês, isso é extremamente importante. Quando eu estou no processo de conhecimento, CLT, omissa, CPC. Quando eu estou no processo de execução, que é o caso, CLT, omissa, Lei de Execução Fiscal. Lei de Execução Fiscal, omissa, CPC. Toma cuidado com isso daqui. Geralmente, as assertivas falam genericamente, de forma genérica. E aí, genericamente falando, a gente vai entender que é o processo de conhecimento. Omissão na CLT, vamos para o CPC. Como aqui foi explícito, expresso, que é na execução trabalhista, a gente pega a CLT, passa para a Lei de Execução Fiscal, se não tiver, a gente vai para o CPC. Toma muito cuidado com isso aqui. Essa assertiva, ela está certa, ela está perfeita, ok? Toma muito cuidado com este ponto aqui, ok? Vamos lá para a 4ª, princípio dispositivo. Essa daqui a gente consegue fazer uma revisão boa. Também, ó, o princípio dispositivo confere ao juiz a prerrogativa de procurar e reunir o material do processo, devendo o magistrado observar sempre o respeito à igualdade das partes perante a lei. A inspeção judicial constitui uma das formas de observância de tal princípio. O princípio dispositivo, que é a mesma coisa que o princípio da inércia, ok? Então, pronto aqui, o princípio dispositivo, o princípio da inércia. Aí vem aqui, a inspeção judicial, que, por curiosidade, está no 440 do CPC, constitui uma das formas de observância de tal princípio. Com base nessas duas informações, a gente consegue analisar se a assertiva está certa ou errada. O princípio dispositivo ou da inércia é aquela que o juiz fica assim, ó, braços cruzados esperando. O que você está esperando?
a parte requerer, a parte peticionar, a parte pedir alguma providência. Olha, está lá o juiz de braços cruzados. Esse é o princípio dispositivo, o princípio da inércia. Agora, inspeção judicial. A inspeção judicial é quando o juiz se levanta e fala, ó, eu vou lá dar uma olhada nisso. Pera aí. E ele vai dar uma olhada. Inspeção judicial está atrelado ao princípio da inércia? Não, é o contrário. Na inspeção judicial, eu tenho o princípio inquisitivo, que é o contrário do princípio dispositivo. Então, a assertiva está errada. A inspeção judicial decorre do princípio inquisitivo e não do dispositivo, é o contrário. Se fosse o dispositivo, ele ia ficar lá parado, sentado, esperando. A inspeção judicial é o inquisitivo. Um é o contrário do outro. Regra geral é o dispositivo, exceção inquisitivo. Lembra, um é o contrário do outro. No dispositivo, o juiz fica parado, esperando. No inquisitivo, ele vai lá realizar a atividade, ok? Então, a assertiva está errada. O princípio dispositivo, só para a gente colocar um outro artigo aqui, é o artigo 2º do CPC, a inspeção judicial, artigo 440 do CPC. Então, uma boa análise, uma boa assertiva para a gente aqui, ok? Agora, a gente já vai passar para a parte de competências, algumas assertivas sobre competência material, territorial, são temas importantes. Sebrasp sempre gostou muito de competência material, de artigo 114 da Constituição Federal, súmula 368, súmula vinculante 53. A nossa base aqui, quando nós estudamos competência material, é o 114 da Constituição Federal. Então, ó, de acordo com o recente entendimento do Supremo, a Justiça do Trabalho não detém competência para processar e julgar de ofício a execução de contribuições previdenciárias relativas ao objeto dos acordos por ela homologados. Então, a Justiça do Trabalho não tem competência para a execução de contribuições previdenciárias. Olha o cuidado aqui, ó. Sebrasp adora essa história de recente entendimento do Supremo, para você pensar assim, meu Deus do céu, deve ser algum entendimento de ontem à noite que eu não vi, meu Deus, tô na dúvida. Ó, tem nada de novo aqui nessa informação. Nada de recente entendimento. A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar de ofício as contribuições previdenciárias? Claro que está errado. Ela tem competência. Arranca esse não daqui. Está errado. Ela tem competência para execução de ofício. Aqui entra o princípio inquisitivo, tá? De ofício, sem requerimento, sem pedido pelo próprio juiz. Ele vai aqui processar e julgar de ofício a execução de contribuições previdenciárias relativas ao objeto de acordos por ela homologados. Isso está no 114, inciso 8º da Constituição Federal, súmula 368 do TST, súmula vinculante 53 do Supremo. Anota esses três aí. 114.8, que fala que é de ofício, execução de contribuições previdenciárias, súmula 368 do TST e súmula vinculante 53 do Supremo, as três no mesmo sentido. Se é um acordo que foi homologado pela Justiça do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho vai executar as contribuições previdenciárias, o INSS incidente sobre esse acordo. Se é uma condenação pecuniária, o INSS sobre os valores objeto da condenação também será executado pela Justiça do Trabalho. E aí, por fim, pegadinha. Se for uma decisão da Justiça do Trabalho que reconhece o vínculo de emprego sem carteira assinada, o INSS deste período que você trabalhou sem carteira assinada não é da Justiça do Trabalho. Toma cuidado. Se você trabalhou sem carteira, não foi pago o INSS, obviamente.
Você foi à Justiça do Trabalho, conseguiu o reconhecimento do vínculo. O INSS, que agora tem que ser pago desse período sem carteira, não é da Justiça do Trabalho, é lá da Justiça Comum Federal, ok? Isso está na súmula 53, o Supremo, que vai falar de acordo homologado ou vai falar de condenação pecuniária, ok? Tranquilo? Vamos lá para a 6. A Justiça do Trabalho é competente. A Justiça do Trabalho é competente para julgar as demandas instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta e os seus empregados, cuja relação é regida pela CLT, independentemente da ação ser relativa ao período pré-contratual. Aqui a gente vai tomar um cuidado, que é o seguinte, ó, então ela é competente para as demandas instaladas entre pessoas jurídicas de direito privado. Quem seriam as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública? Sociedades de economia mista e empresas públicas, cuja relação é regida pela CLT, são seletistas, independentemente da ação ser relativa ao período pré-contratual. Qual é o cuidado que a gente vai ter aqui, meus amigos? Vamos lá, ó. O 114, inciso 1º da Constituição Federal, quando ele foi alterado lá em 2004, há 21 anos atrás, lá em 2004, quando o 114, inciso 1º, ele foi alterado, ele trouxe todo mundo para dentro da Justiça do Trabalho. Qualquer que fosse a relação, a espécie de relação de trabalho. Só que aí veio o Supremo e, analisando uma ação direta de inconstitucionalidade, foi lá e restringiu esta aplicação. Ou seja, mandou interpretar de forma diferente para excluir. Então, tivemos a exclusão dos estatutários. Então, a Justiça do Trabalho deixou de ser competente para as demandas envolvendo estatutários, mas os seletistas continuaram. Os seletistas continuaram. Então, vejam, a Justiça do Trabalho é competente para essas demandas de seletistas, de pessoas jurídicas de direito privado? Sim, correto. Nós tivemos a exclusão dos estatutários. Os seletistas continuam sendo da Justiça do Trabalho. Ler o estatutário não é problema da Justiça do Trabalho. Estatutário não é problema nosso. É problema da Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal. Depende se ele é um estatutário de um município, de um estado ou da União. Seletista é nosso, é nossa competência, ok? Então, assertiva correta aqui, ó, independentemente se é do período pré-contratual, contratual, pós-contratual, isso não muda em nada a competência da Justiça do Trabalho. Se o período ele é contratual, pré-contratual, pós-contratual, isso não muda absolutamente nada, ok? Bora para a questão 7, assertiva 7, aqui, ó. É cabível recurso, então, ó, uma questão que vai tratar de recurso e competência, dois temas extremamente importantes para a nossa prova. Então, é cabível recurso ordinário caso o juiz declare a incompetência absoluta em razão da matéria da Justiça do Trabalho e determine a remessa dos autos à Justiça Comum. Então, ó, tenho aqui artigo 799, parágrafo 2º da CLT. 799, parágrafo 2º da CLT. É cabível RO, o recurso ordinário, caso o juiz declare a incompetência absoluta, remetendo os autos para a Justiça Comum. Primeiro ponto, antes nós vemos se está certo ou errado. Um primeiro ponto importante neste caso aqui. Essa declaração de incompetência, essa decisão aqui, ela é interlocutória. Quando a gente fala no processo de trabalho que estamos diante de uma decisão interlocutória, a gente lembra que ela é irrecorrível.
Então, a regra do processo do trabalho é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Não cabe recurso de imediato de decisão interlocutória. Ué, ali está falando que cabe recurso ordinário, a regra é que não cabe. Toda regra tem exceção. Em processo, cada regra traz 2.820 exceções. Para cada regra tem 2.820 exceções. Essa daqui é uma situação excepcional. Aqui eu tenho, no 799, parágrafo 2º, uma decisão interlocutória passível de recurso de imediato. E qual é o recurso? Recurso ordinário, o RO. O mesmo RO que a gente interpõe de sentença, que a gente está acostumado a ligar à sentença. É o mesmo recurso ordinário que nós vamos utilizar neste caso aqui, porque essa decisão ela é terminativa do feito. A decisão interlocutória terminativa do feito, porque é como se o processo terminasse para a Justiça do Trabalho, na medida em que o processo vai ser remetido para a Justiça comum, para outra justiça. Neste caso, cabe recurso, meus amigos, cabe, certo. É o recurso ordinário? Perfeito. Eu tenho uma decisão terminativa do feito. O processo não vai ser extinto, ele vai continuar na justiça comum. Mas é como se ele acabasse para a Justiça do Trabalho. Então, a regra é a irrecorribilidade, não cabe recurso de decisão interlocutória com as situações excepcionais, essa daqui é uma delas. Toma muito cuidado, porque as bancas gostam dessa pegadinha. Toma muito cuidado para você não confundir processo civil com processo de trabalho. Aqui no processo de trabalho não cabe recurso de imediato. Tá, e se couber recurso de decisão interlocutória, não é agravo de instrumento. Aqui que, ó, você tem que tomar cuidado com o processo civil, porque lá no processo civil, de decisão interlocutória, você interpõe agravo de instrumento. Lá no processo civil, é interlocutório agravo de instrumento, interlocutório agravo de instrumento. Aqui não. Aqui ou não cabe recurso, ou vai caber o RO. A gente não tem hipótese de decisão interlocutória aqui no processo do trabalho que você vai interpor o agravo de instrumento. Não tem. Ok? Tomar muito cuidado com isso daqui. Tranquilo? Vamos lá para a 8ª. Outra aqui sobre competência. Como eu falei, nós vamos analisar 72 assertivas. Então, das 72, vamos para a 8ª. Compete à Justiça Federal julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Compete à Justiça Federal o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene, saúde dos trabalhadores, súmula 736 do STF. E aí, meus amigos, é Justiça Federal mesmo? Não, óbvio que não, está errado. É Justiça do Trabalho. O que acontecia antes de 2004, ou seja, já tem muito tempo ali. Essas normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, muitas vezes estavam descritas nas NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, das normas regulamentares. Aí o que acontecia? Vinha o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, multavam a empresa porque estavam descumprindo as normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Aí a empresa, para discutir, ia para a Justiça Federal, porque o Ministério do Trabalho é um órgão da União. Então, iam para a Justiça do Trabalho. A emenda 45 de 2004 trouxe para a Justiça do Trabalho. Porque a emenda 45 pensou o seguinte: não me interessa quem são as partes, me interessa a matéria. A matéria é trabalhista? É. Se a matéria é trabalhista, vamos trazer para a Justiça do Trabalho. Por isso que compete à Justiça do Trabalho e não Justiça Federal. A súmula 736 do STF já trazia essa informação.
Ok? Então toma cuidado, não me interessa quem fiscalizou, se é um órgão municipal, estadual, da União, isso não me interessa. O que me interessa hoje é a matéria. A matéria é trabalhista? Sim, se a matéria é trabalhista, vamos para a Justiça do Trabalho. Bora para a 9. Competência. Conforme o entendimento do TST, a competência da Justiça do Trabalho relativa à execução de contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e os valores objetos de acordo homologado que integram o salário de contribuição. Novamente, a execução de contribuição previdenciária que nós temos no artigo 114, 8 da Constituição Federal e a súmula 368 do TST, principalmente. Vou colocar também, como na outra, a súmula vinculante 53 do STF, mais esta daqui que é mais importante para a gente hoje. Vamos lá, conforme entendimento, a competência da Justiça do Trabalho limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia e aos valores de acordo, meus amigos. Sim, perfeito. Na outra questão, eu frisei o seguinte, que tem que ser uma sentença condenatória ao pagamento de alguma quantia, ou então um acordo, que não pode ser a sentença que simplesmente reconhece o vínculo de emprego. Se for sentença que reconhece simplesmente vínculo de emprego, nós não teremos a competência da Justiça do Trabalho, ok? Ou é condenação pecuniária ou é acordo. O INSS incidente sobre esses valores será executado na Justiça do Trabalho, inclusive de ofício, como o 114 traz para a gente. Se for apenas o reconhecimento do vínculo de emprego, se for apenas o reconhecimento do vínculo de emprego, caberá o INSS ser cobrado lá na Justiça Comum Federal. Perfeito? Então, mais uma sobre execução de contribuição previdenciária, bastante importante para a gente, ok? Depois, meus amigos, vamos aqui, vamos agora falar do item 10, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ação de honorários entre cliente e advogado. O que o STJ tem a ver com isso daqui? Súmula 363. Importantíssimo para a prova. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ação de honorários entre cliente e advogado, ou seja, para cobrança, ação para cobrança de honorários de profissional liberal. Leu, meus amigos, ação para cobrança de honorários de profissional liberal. Viu que existe algum profissional liberal que está cobrando valores? Você vai lembrar, com base na súmula 363 do STJ, que a Justiça do Trabalho não é competente. Ela é incompetente, está certo aqui essa assertiva, está certa, é incompetente. Isso daqui, é justiça comum. Mas vejam, o advogado trabalhou. Se ele trabalhou, ele manteve uma relação de trabalho, ele pode cobrar na Justiça do Trabalho. Não pode. Se ele é um profissional liberal, apesar de ter trabalhado, o vínculo que existe entre ele e o cliente é muito mais próximo da justiça comum, é muito mais próximo de uma relação civil, é muito mais próximo de uma relação de consumo, não é uma relação aqui trabalhista. Perfeito? Súmula 363 do STJ vai responder várias questões da sua prova. Importante esse tema, sempre foi bastante cobrado pelas questões de concurso, então vale a pena lembrar sempre, tá bom? Depois, 11. Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar as ações sob representação sindical em que sejam sindicatos, sejam partes sindicatos, sindicatos trabalhadores, sindicatos e empregadores. Ó, compete à Justiça do Trabalho as ações sobre representação sindical. Artigo 114, inciso 3º da Constituição Federal, que diz que a assertiva está certa, perfeita. Ação sob representação sindical, não me importando quem são as partes. Mais uma vez frisando isso daqui. Não me importa quem são as partes. Por quê? Eu estou analisando a competência material, a matéria que está sendo levada ao Poder Judiciário. Qual é a matéria? Representação sindical. Esta matéria é da competência trabalhista. Não me interessam as partes. Vamos lá. Quem é que está brigando aí? Ah, são 2 sindicatos. Ok. Ah, não, é um sindicato e um trabalhador ou um grupo de trabalhadores. Ok. É um sindicato e um empregador ou um grupo de empregadores. Ok. Não me interessa. A discussão, a briga é sobre representação sindical? Perfeito. Vem para a Justiça do Trabalho. Tá bom? 114, inciso 3º da Constituição Federal. Cuidado para a banca, para o Sebrasp, não colocar que as ações entre sindicatos são da competência da Justiça do Trabalho. Não. Está amplo demais. Não é isso que o dispositivo fala. O dispositivo fala que as ações entre sindicatos para discutir representação sindical são da competência trabalhista. É diferente de falar que uma ação entre sindicatos, porque nós podemos ter N ações sobre entre sindicatos. Eu sempre gosto de trazer uma que é importante porque ela não tem nada a ver com o direito do trabalho e poderia ser ajuizada entre sindicatos. Uma ação de despejo de um sindicato para o outro. Imagina o seguinte, o sindicato A alugou a antiga sede para o sindicato B. O sindicato B não está pagando aluguel. O sindicato A vai entrar com uma ação de despejo para cobrar os aluguéis. Vão lá, o que isso tem a ver com o direito do trabalho? Nada. Ah, mas é uma ação entre sindicatos. Ok, mas a matéria não é trabalhista. Tem nada a ver com o direito do trabalho. Então, ó, não vai ser da nossa competência, tá bom? Tranquilo? Lembra sempre disso. Daqui, lembra sempre desses exemplos que a gente traz em sala de aula, tá bom? Bora para mais uma. Aqui vamos para 12. Ó, vamos lá para a 12. A parte beneficiária da justiça gratuita é isento do pagamento de honorários periciais, ainda que sucumbente no objeto da perícia, sendo os encargos transferidos à União. Aqui nós vamos colocar a súmula 457 do TST. Parte beneficiária da justiça gratuita é isento do pagamento de honorários, mesmo que perca o objeto da perícia? Sim, perfeito. Certo. Os encargos serão transferidos à União? Sim. A União é que vai pagar os honorários periciais neste caso aqui. Então, ó, beneficiário da justiça gratuita não paga honorários periciais, mesmo que seja sucumbente no objeto da perícia, mesmo que perca os pedidos relacionados à prova pericial. Tem que tomar cuidado porque a gente lembra que a reforma trabalhista colocou os beneficiários da justiça gratuita sendo condenados ao pagamento de custas, honorários periciais, honorários de sucumbência, só que depois o Supremo veio e declarou essas normas inconstitucionais. Então, beneficiário da justiça gratuita não paga honorários periciais, não paga honorários advocatícios, não é o caso aqui, mas só para a gente já estender. Neste caso, quem vai pagar? O perito, porque o perito tem que receber de alguém. Ele trabalhou, ele tem que receber. Quem vai? A União. Súmula 457 do TST, foi editada antes da reforma trabalhista, mas se mantém bastante importante ainda. Tá bom, galera? Beleza? Depois, vamos lá, ó.
Vamos para a 13 agora. Vamos lá, ó. No processo do trabalho, a regra é a exigência. No processo de trabalho, a regra é a exigência da exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento do mandato otorgado ao seu procurador. De vez em quando o Sebrasp, ele tem os entendimentos, tem umas questões diferentes que nenhuma outra banca traz para vocês. É importante a gente trazer também. Ó, exigência de estatuto da empresa como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador. Isso daqui, pessoal, a gente já vai entender do que se trata, mas está errado. Não se exige a exibição dos estatutos da empresa como condição de validade do mandato. Então, vejam, a gente vai juntar a procuração no processo. Quem está outorgando a procuração? A empresa Alfa Limitada outorgando para o doutor João da Silva. Eu tenho aqui, ó, o mandato ou procuração. Será que eu preciso juntar os estatutos da empresa? Será que eu preciso juntar o contrato social? Não, não há essa necessidade. Eu não preciso exibir esses estatutos da empresa como condição de validade do instrumento outorgado. Errado, basta a procuração. Se houver alguma impugnação, se aquela pessoa que outorgou, que assinou a procuração em nome da empresa Alfa, se poderia ou não assim agir, serão outros 500, mas num primeiro momento não há essa necessidade, é o entendimento do TST. Essa aqui é uma questão mais diferente, digamos assim, que geralmente as outras bancas não trazem, mas o CESP gosta de cobrar o que é diferente. Então, para vocês não se surpresarem no dia da prova, a gente já traz aqui, ok? Vamos lá, ó, partes e procuradores, vamos dar uma olhada nessa assertiva agora. Um cidadão postulou ação cautelar em causa própria em tema que envolve matéria sindical. Ok, mas não comprovou sua condição de advogado regularmente inscritos nos quadros da OAB. Putz, então nessa situação, aplicado o jus postulandi, será conhecido e processada regularmente a ação. E aí, meus amigos? Ó, o Bruno ajuizou uma ação cautelar. O Bruno, ele é advogado. Então, ele pode ajuizar uma ação cautelar? Pode. O Bruno está com o jus postulandi? Não, não. O jus postulandi é para o camarada que é engenheiro. O camarada que é psicólogo. Para o advogado, não. Então, ó, se você, psicólogo, vai à Justiça do Trabalho, você está com jus postulandi. Eu, que sou advogado, quando eu vou à Justiça do Trabalho em causa própria, eu não estou com jus postulandi, beleza? Só que qual foi o problema ali? O Bruno não comprovou sua condição de advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB. Ih, rapaz, será que ele é advogado mesmo? Ih, tava dando golpe? Ó, ele não comprovou sua condição. Ou seja, naquele processo, ele não é advogado, não. Opa, se ele não é advogado, se ele não comprovou ser advogado, ele caiu na mesma situação do psicólogo, do assistente social, do pedagogo, do engenheiro, ou seja, ele está com jus postulandi. Tá bom? Então, o Bruno estaria com jus postulandi. Só que jus postulandi cabe em cautelar? Não. Não pode. Súmula 425 do TST. Não pode jus postulandi na cautelar. Então, ó, será conhecida e processada regularmente a ação popular, a ação cautelar? Não. Ela não será
conhecida está errado, porque não cabe o jus postulante para a ação cautelar. Ok, galera? Então, ó, a questão um pouquinho diferente, como o Sebrasp gosta de colocar, mais simples a gente entender. Eu só sou advogado se eu comprovar que eu sou advogado. Se eu não comprovo, eu sou com jus postulante. Jus postulante não cabe na cautelar, então ela não vai ser conhecida e não vai ser processada. Perfeito. Bora lá para 15. 15 de 72. Nós temos aqui 72 assertivas, vamos lá para a 15. A ação judicial trabalhista e a contestação podem ser apresentadas em juízo diretamente pelas partes, sem advogado, em qualquer caso, em virtude do jus postulante. Galera, qual que é o problema aqui? Em qualquer caso. Em qualquer caso, não. Em qualquer caso, é igual a sempre. É igual a nunca. Ó, em assertivas, então já está errado aqui, ó, em qualquer caso não. Em assertivas, leu em qualquer caso, leu sempre, nunca, está errado. Por quê? Sempre vai ter uma exceção. Se eu falo em qualquer caso, é porque não tem exceção nenhuma. Mas uma norma de processo que não tem exceção nenhuma são pouquíssimas. A gente até frisa na aula, a gente até mostra que é uma situação excepcional. Rapaz, uma regra que não tem exceção, é isso mesmo? Ó, então, em qualquer caso, não tem exceção? Sempre. Pô, será que não tem exceção? Nunca. Será que não tem exceção? Claro que tem exceção. Então, não pode aqui, em virtude daquelas 4 hipóteses da súmula 425 e por causa da homologação de acordo extrajudicial. Então, seriam as situações. Aqui está errado por causa daquele em qualquer caso. Ok? Beleza. Bora lá, meus amigos e minhas amigas. 16. Vamos aqui para 16. No processo do trabalho, o reclamante que der causa a 2 arquivamentos seguidos de reclamação trabalhista em face do seu não comparecimento à audiência, fica definitivamente impossibilitado de exercer novamente o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho se a nova ação envolver o mesmo reclamante, reclamado e objeto. Estamos falando aqui, ó, de perempção. Então, vamos colocar artigo 731, 732 da CLT. Aqui ele está falando não comparecimento à audiência porque deu causa a 2 arquivamentos seguidos. Então vamos imaginar o seguinte: o Bruno ajuizou a ação trabalhista A audiência era hoje, ele faltou sem justificativa, A foi arquivado. Beleza, foi arquivado, extinto sem resolução do mérito, ele foi condenado ao pagamento de custas processuais, pagou as custas processuais, ajuizou a ação B. No dia da audiência faltou também, sem nenhuma justificativa, o processo também foi arquivado. Então, arquivamento no primeiro, arquivamento no segundo. E aí, meus amigos, ele não pode mais ajuizar novamente, nunca mais, em definitivo, ou é um prazo de 6 meses. E aí, galera? Ó, definitivamente não. É 6 meses, que é o prazo da perempção. Então está errado quando a gente fala definitivamente, porque a perempção trabalhista ela é sempre provisória, independentemente da hipótese, se é do 731 ou do 732, ela sempre vai ser provisória. 6 meses. 6 meses depois ele vai à juíza novamente a ação. Então, definitivo que estaria errado, perempção. Tá bom? Depois, vamos para 17. Vamos aqui para a 17. Consoante entendimento do TST, é válido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito que se configura com o comparecimento do advogado e da parte em
audiência. E aí, meus amigos, é válido o subestabelecimento de quem tem mandato tácito? O que a OJ 200 da SDI1 do TST traz para a gente? E aí, o que a OJ 201 fala para a gente? É válido ou inválido? Errado. É inválido o subestabelecimento de quem tem mandato tácito. O que é o mandato tácito? Vamos lembrar. O advogado compareceu à audiência e o nome dele consta na ata de audiência. O fato do nome dele constar na ata de audiência vai gerar para ele poderes, vai gerar uma procuração para ele, que é a procuração ou mandato tácito, que vai outorgar, que vai conferir os poderes gerais para o processo. Ele vai poder peticionar, vai poder recorrer, vai poder participar de audiência, requerer, papapá, ok? Tudo relacionado a poderes gerais. Só que subestabelecimento entraria como um poder especial. Ou seja, não pode quem tem mandato tácito. Não pode subestabelecer quem tem mandato tácito. Não cabe este ponto aqui, OJ 200 da SDI1 do TST. Cuidado, porque de vez em quando cai nas nossas provas, tá? Bem comum encontrarmos essa informação. 18, agora, boa, outra súmula importante, agora uma súmula bem antiga, mas que cai bastante em prova. Vamos colocar ali, súmula 16, para a gente ler essa assertiva. Então, súmula 16 do TST, qual é? Aqui, 48 horas, deixa eu colocar aqui, 48 horas após a postagem, presume-se recebida a notificação, cabendo à parte destinatária comprovar ou não recebimento ou a entrega após esse prazo de 48 horas. Isso está certo. Eu tenho a presunção de recebimento no prazo de 48 horas após a postagem. Presume-se recebida a notificação. Então, os Correios, por presunção, entregam a notificação em qualquer lugar do Brasil em 48 horas. Se não entregar em 48 horas, se não entregar, quem tem que comprovar o ônus da prova é de quem? Do destinatário. Da parte destinatária. Não recebeu dentro de 48 horas ou não recebeu, destinatário que tem que comprovar. Presume-se recebida a notificação, súmula 16 do TST, ok? Em relação à notificação, a gente vai aproveitar, já que trouxe um prazo ali de 48 horas, vamos trazer todos os prazos que nós temos no artigo 841 da CLT sobre notificação. Vamos para todos eles. Primeiro, eu tenho um prazo de expedição da notificação pela vara do trabalho. Aí eu tenho esse de entrega. Se não for possível entregar os Correios, tem que realizar a devolução. E depois eu tenho o prazo para a audiência. Então temos 4 prazos aqui. Expedição, 48 horas. Entrega, 48 horas. Súmula 16. Devolução, 48 horas. Está ficando fácil. Audiência, 5 dias. 5 dias entre o recebimento da notificação e a realização da audiência. Para evitar que a gente receba a notificação para comparecer à audiência daqui a 2, 3, 4 dias. Não, tem que ter pelo menos 5 dias entre o recebimento da notificação e a realização da audiência. Então, a vara do trabalho vai expedir em 48 horas. Correio pegou,
presunção de entrega em 48 horas. Não conseguiu entregar, tem que devolver sob pena de responsabilidade, devolver em 48 horas. Ah, não, conseguiu entregar entre o recebimento e a realização da audiência pelo menos 5 dias. Grava essa tela aqui, esses prazos, porque eles são realmente importantes, ok? Bora para a próxima? Vamos para 19 de 72 assertivas. Vamos fazer todas elas, todas as 72 hoje. Então, vamos lá, ó. É boa que essa aqui vai complementar a anterior. Recebida e protocolada a reclamação em que integre o polo passivo à União, o escrivão secretário, dentro de 48 horas, deverá remeter a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que vai ser a primeira desimpedida depois de 20 dias. Ó, por que que a gente tem aqui a complementação? Porque, ó, se a gente voltar um pouquinho, vamos voltar. Entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, nós tínhamos 5 dias, como eu falei para vocês. Entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, 5 dias. Só que 5 dias para mim, para você, para a padaria da esquina, para o açougue da outra esquina, para pessoas físicas, para pessoas jurídicas de direito privado. Só que agora é a união. Então, bora lá, ó. Agora é a união. Aqui está falando que entre o recebimento da notificação pela união e realização da audiência, tem que ter 20 dias. Isso está certo, perfeito. Para o Bruno, 5 dias. Para a união, 20 dias. Por quê? Porque o Decreto-Lei 779 de 69 fala que o prazo para a defesa desses entes públicos é um prazo em quádruplo. Decreto-Lei 779 de 69 fala no prazo de defesa em quádruplo. Por isso que de 5 vira 20 dias. Prazo em quádruplo. A gente tem o prazo em dobro para recorrer, prazo em quádruplo para apresentar defesa. Então, entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, pelo menos 20 dias, está perfeito o que foi dito aqui. Isso serve para a União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações de direito público. Ok? Não serve, então, para a sociedade de economia mista, nem para empresas públicas, porque tem natureza de direito privado. Ok? Muito cuidado com essa assertiva. Decreto-Lei 779 de 69. Vamos lá para a 20ª. Segundo o entendimento do TST, tendo sido intimado ou notificado a parte no sábado. Ih, rapaz, aqui, ó, cai bastante em prova. Então, ó, segundo o entendimento do TST, tendo sido intimado ou notificado a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Súmula 262 do TST. Meus amigos, leu sábado na sua prova. Então você está lá no domingo fazendo a sua prova, pegou, leu sábado. A intimação, a notificação foi recebida no sábado. Você vai lembrar disso daqui que eu vou colocar agora para vocês. E isso vai mostrar que a assertiva está certa, tá bom? A assertiva está certa. Olha aqui, ó. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. A notificação foi recebida no sábado. O que eu vou fazer? Não vou excluir. Não vou excluir. Se ela foi recebida no sábado, presumidamente, ela foi recebida, ou ela será recebida no primeiro dia útil seguinte. Então, ó, por presunção, ela vai ser recebida no primeiro dia útil seguinte. Ó, aqui é o início do prazo. Não é o início da contagem do prazo, não, tá? O início do prazo, o dia da ciência. Então, ele foi
Ele recebeu no sábado, vamos presumir que ele recebeu no primeiro dia útil seguinte. Início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato. Aí sim eu excluo a segunda-feira e começo a contagem na terça, que é dia útil. Ok? A contagem no subsequente terça-feira. Então, comecei a contagem na terça, que era o dia útil seguinte. Recebi no sábado, não vou excluir. Se eu excluir, eu erro. Então, vou presumir que recebi no primeiro dia útil seguinte. Na segunda-feira, vou excluir a segunda-feira e vou começar a contagem na terça-feira, neste caso aqui. Ok? Qual vai ser o nosso cuidado? Numa assertiva mais elaborada, mais completa, eles poderiam falar que segunda era feriado, que terça era feriado, e isso mudaria bastante. Se a segunda fosse feriado, a gente iria excluir a terça, começar a contar na quarta. Se terça fosse feriado, a gente excluiria a segunda e começaria a contagem na quarta. Então, toma cuidado ali. A única coisa que você não pode fazer é excluir o sábado. Se você exclui o sábado, você começa a contar na segunda. E não. Segunda, você vai presumir que foi recebido e vai excluir para começar na terça-feira. Súmula, como eu falei, 262 do TST. Assertiva está correta, perfeita. Ok? Depois, galera, vamos lá. Ó. É comum no âmbito laboral, a utilização pelas partes do chamado protesto nos autos, em que o litigante já registra na ata de audiência a nulidade relativa ou absoluta, visando evitar a convalidação do ato. Entretanto, caso o juiz não conceda a palavra para consignação dos protestos, deverá arguir a nulidade nas razões finais. Então, olha o que acontece aqui, vamos tomar muito cuidado com essa assertiva. Nós estudamos no processo do trabalho que existe o protesto em audiência para demonstrar o inconformismo com a decisão que foi proferida naquele momento. Então, o juiz indeferiu uma prova que eu queria. Não vou ficar batendo boca, eu vou simplesmente pedir para incluir os meus protestos na ata de audiência, para depois, se for o caso, recorrer, ok? Então, ó, o litigante já registra na ata de audiência a nulidade relativa ou absoluta, visando evitar a convalidação do ato. Aqui que está o erro. Qual que é o erro, meus amigos? Ó, nulidade absoluta não. Por quê? Porque ela não vai convalidar. Está errado em virtude disso. Não é nulidade absoluta, é nulidade relativa. A gente faz o protesto em audiência para evitar preclusão, para evitar convalidação. Só que preclusão e convalidação só existem na nulidade relativa, na absoluta não. Na absoluta eu não preciso falar nada. Lá na frente eu alego. O juiz pode reconhecer de ofício também. Então, esse que era o erro ali da questão, ok? Ó, não há convalidação de nulidade absoluta. Nulidade absoluta não preclui, não há preclusão, não há convalidação. O juiz pode reconhecer de ofício, a parte pode alegar a qualquer momento, não tem problema nenhum, ok? Isso é um ponto importante, uma questão aqui bem pegadinha para a gente. Bora para a assertiva 22, a gente está falando aqui de nulidades. Então, ó, pelo princípio do prejuízo ou da transcendência, que norteia o sistema de nulidades processual trabalhista, somente haverá nulidade quando houver manifesto prejuízo processual aos litigantes. Essa assertiva, ela está de acordo
com 794 da CLT, que vai falar do princípio do prejuízo ou da transcendência, os dois nomes corretos aqui. E aí o que que acontece? O que que a gente estuda? Que nulidade é igual a erro de forma mais um prejuízo. Nulidade é erro de forma mais um prejuízo. Somente haverá nulidade quando houver manifesto prejuízo aos litigantes. Certo? Perfeito. A primeira regra sobre nulidades do processo de trabalho da CLT. Importante, tá? Nesse estudo de reta final, pegar os artigos sobre nulidades, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. 99 a gente até já mencionou numa outra assertiva, então vale bastante a pena estudar esses temas aqui. Ok? Tranquilo? Podemos passar para a próxima. Muito cuidado, muito cuidado. Tem muita gente que não entende essa daqui, que fica encafifado. Olha aqui. A nulidade fundada em competência de foro deve ser declarada de ofício. Ixi. Qual que é o problema aqui, meus amigos? Nomenclatura. Os termos que foram utilizados. A nulidade fundada em competência de foro deve ser declarada de ofício. O que muita gente lê isso daqui e erra, não entende, mas aí a gente vem e explica que é uma questão terminológica. A CLT é de 1943, ela vem sendo modificada ali, mas tem muitas regras de processo da década de 40, 50 e 60, da época do CPC de 39, só para vocês terem uma ideia. Quando vocês leem incompetência de foro, dá uma ideia de que seria competência territorial. Mas não é. Essa que é a questão. Quando você fala em competência de foro, processo civil, nos outros, nos vem à mente incompetência territorial. Aí, se fosse incompetência territorial, não seria declarada de ofício. Só que essa incompetência de foro aqui, ela é absoluta. No processo do trabalho, ela é absoluta. Seria do foro da Justiça do Trabalho. Incompetência absoluta, incompetência da Justiça do Trabalho, como se nós tivéssemos aqui incompetência material. Ó, nós vamos remeter da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. Opa, se é incompetência absoluta, se é incompetência material, vai ser declarada de ofício? Vai. Aí a gente entende, opa, tá certo aqui, aí a gente entende o porquê. Vai ser declarada de ofício, sim, porque é uma incompetência absoluta, uma incompetência material. Cuidado, questão terminológica, as bancas gostam de colocar por maldade, porque sabem que vocês pensam em incompetência, realmente vocês pensam em incompetência territorial, ok? Tranquilo? Depois, vamos na sequência aqui, nulidade ainda, vamos lá para ela, no processo do trabalho, se considera a nulidade apenas quando do ato questionado resulte manifesto prejuízo à parte, ok, que não o praticou, e desde que não tendo sido arguido por quem lhe haja dado causa, seja possível suprir a falta ou repetir o ato, resultando na necessária nulidade do processo, prejudicando não apenas os atos subsequentes, como os anteriores, uma vez que prevalece a contaminação dos atos processuais. Aí a gente já vê que tem erro, que tem problema. Ó, se é possível suprir a falta ou repetir o ato, não vai ser nulo. A gente não vai declarar a nulidade, ok? E além disso, os atos anteriores não estão prejudicados.
prejudica apenas os atos subsequentes, posteriores. Então, nós temos dois problemas aqui. A assertiva está errada. Pela regra do artigo 796 da CLT, que seria o princípio da economia, o princípio ali da celeridade, mas da economia mesmo, se for possível suprir a falta ou repetir o ato, não vai ser declarada a nulidade, ok? E vejam, declarando a nulidade, só os atos posteriores é que podem vir a ser considerados nulos. Os anteriores não. O anterior deixa quieto, não tem problema nenhum. O problema seria daqui para frente. Ah, mas por que não são todos os atos posteriores que seriam declarados nulos? Porque a gente vai tentar aproveitar algum. O outro princípio é o princípio do aproveitamento. Então vejam, ó, eu tenho vários atos processuais aqui. Esses aqui são os atos que compõem o processo. Aqui está o ato nulo. Aí o que acontece? Tenho atos anteriores e tenho atos posteriores. Os anteriores, ok, ninguém mexe, não tem problema nenhum. E os posteriores serão analisados. Se podem ser reaproveitados ou não. Esse que é o ponto importante. Ok? Então a gente já vê que a assertiva tem dois erros ali importantes. Tranquilo? Como eu falei, peguem ali 794 a 799, os artigos que tratam sobre nulidades processuais. Vamos lá, ó. Caso não seja, já vamos aqui para o procedimento. Caso não seja bem sucedida a proposta conciliatória, a audiência destinada à tentativa de conciliação e entrega deve ocorrer no prazo mínimo de 10 dias após o recebimento da contrafé pelo reclamado. Olha aqui, galera, tá tudo errado, não tá? Tudo errado. Já coloca um errado aqui. Caso não seja bem sucedida a proposta conciliatória, a audiência destinada à tentativa de conciliação e entrega de defesa vai ocorrer no prazo mínimo de 10 dias? Claro que não. Nós temos artigo 849 da CLT, a audiência una. Audiência una. Ó, pregão, primeira tentativa de conciliação. Não conseguiu ali fazer acordo, já passa para a fase de defesa. Depois, já passa para instrução. Depois já passa para as razões finais. Depois, segunda tentativa de conciliação. Depois, sentença e intimação da sentença. Do jeito que a assertiva trouxe, que vai ter uma outra audiência, a gente estaria o quê? Quebrando a regra da audiência una. Fracionando. Não é a regra o fracionamento. A regra é a audiência una. Então, não foi bem sucedida a proposta conciliatória, beleza, já passa para a defesa. Instrução, razões finais, segunda tentativa de conciliação, depois sentença, intimação da sentença. É assim que vai funcionar. Lembra todos os atos processuais que são realizados, todos os atos processuais que são realizados naquela única audiência. Ok? Tranquilo? Beleza? Matamos mais uma. Espero que estejam todos bem. Vamos aqui para a 26 de 72. Então, ó, considere que Pedro tenha ingressado com reclamação trabalhista perante vara do trabalho incompetente em razão do lugar. Beleza. Ok.
651, já vamos falar daqui a pouquinho mais sobre ele. Então, ó, neste caso, de acordo com a CLT, a empresa deverá arguir na própria contestação preliminar de incompetência territorial, sendo certo que, caso tal fato não ocorra, ainda assim o juiz poderá decretá-la de ofício. Impressionante como está tudo errado. E com a grande pegadinha que as bancas adoram, porque confunde processo civil com processo do trabalho. Então, ó, toma cuidado aqui, meus amigos. Se você estuda processo civil, processo do trabalho, toma cuidado. Por quê? Vamos lá, ó. Primeiro ponto, já vamos, que é até mais fácil aqui, já vamos colocar que está errado, porque olha aqui, juiz não pode decretar de ofício. O juiz não pode reconhecer de ofício. Acabou. Ponto bem simples para a gente. O juiz não pode reconhecer de ofício incompetência territorial, ok? Só a parte pode alegar. Agora, vou fazer um quadrinho CLT CPC para você não confundir. Então, ó, como é que eu vou alegar a incompetência territorial? Como é que o réu vai alegar a incompetência territorial aqui? Se nós estamos no CPC, na CLT, perdão, que é o caso, vai ser por exceção de incompetência. Artigo 800 da CLT. Não vai ser na contestação? Não. É a peça própria, exceção de incompetência, que vai ser apresentada só ela em até 5 dias a contar do recebimento da notificação, ok? Lá no CPC, é como preliminar de mérito na contestação. Preliminar de mérito na contestação, 337 do CPC. Então, ó, a empresa deverá arguir na própria contestação preliminar de incompetência? Aqui não. Lá no processo civil, tudo bem, aqui não. Tá bom? Lembre-se desse quadrinho, não caia nessa pegadinha, muito cuidado aqui com isso, tá bom? Bora lá para 27. A fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, a compensação ou a retenção pode ser arguida desde que não tenha sido proferida sentença monocrática. Nossa, que bonito! Artigo 767 da CLT, súmulas 18 e 48 do TST. Compensação ou retenção podem ser arguidas até o proferimento da sentença? Não, errado. Tem que ser o quê? Matéria de defesa. Não alegou na defesa, já era. Não é até ser proferida a sentença, não. É até a defesa. Tem que arguir na defesa. Mas em que peça de defesa e o que eu posso pedir para compensar? Ó, na contestação, e tem que ser dívida trabalhista. Então vejam, tem que ser requerido em defesa. Que peça de defesa? Dentro da contestação. E o que pode ser compensado? Dívida trabalhista. O que pode ser retido? Algo que esteja relacionado ao contrato de trabalho. Então, errado não vai ser até ser proferida a sentença, nada disso. Tá bom, meus amigos? Muito cuidado com essa assertiva, com essa informação. Vamos ali na sentença. Vamos aqui continuar. Ó, 28. Nos dissídios individuais, o juiz deve provocar a apresentação da primeira proposta conciliatória logo após a entrega da defesa escrita ou a apresentação da defesa oral. Artigo 846 da CLT. Vamos lembrar rapidamente aqui, ó, só os primeiros. Pregão, chamamento das partes, primeira tentativa de conciliação,
defesa, instrução, razões finais, segunda tentativa de conciliação. Beleza. Olhando isso daqui, a assertiva está certa ou errada? Obviamente que ela está errada. A primeira tentativa de conciliação é após a entrega da defesa? Não, é antes. Primeiro a gente tenta o acordo. Se não tiver acordo, aí nós vamos para a defesa, que ou já foi apresentada pelo PJE antes da audiência, ou será apresentada de forma oral em até 20 minutos. Ok? Então, a defesa, ou ela já foi apresentada por escrito no PJE com os documentos, ou então ela vai ser apresentada oralmente em até 20 minutos. Perfeito? Então, ó, fácil, matamos aquele esquema ali, é importante, ó, depois da segunda tentativa de conciliação teria a sentença e a intimação da sentença, mas como já fiz numa questão anterior, não precisa fazer novamente, ok? Bora lá, ó. Vamos para mais uma. Vamos lá para mais uma. Na discussão judicial de direitos, caso o empregador reconheça parte do crédito almejado pelo obreiro, mas não o quite na primeira assentada, deverá ser condenado a fazê-lo com majoração de 50% somente sobre o salário devido. Ó, artigo 467 da CLT, que fala do pagamento de verbas incontroversas na primeira audiência, sob pena de multa de 50%. Verbas incontroversas devem ser pagas na primeira audiência sob pena de multa de 50%. Então, ó, caso o empregador, lendo de novo, caso o empregador reconheça parte do crédito almejado, mas não o quite na primeira assentada. Ó, se ele reconheceu o crédito, é porque é uma verba incontroversa. Não existe dúvida sobre ela. Se eu estou reconhecendo, se eu sei que é devido, o que eu tenho que fazer? Pagar. Eu tenho que pagar na primeira assentada, na primeira audiência. Se eu não fizer, multa de 50%. Certo ou errado ali? Qual que é o erro? Olha o finalzinho. Com majoração de 50% somente sobre o salário devido? Não. Sobre todas as verbas incontroversas. Ó, o erro está aqui. Todas as verbas incontroversas serão pagas com 50%. Quando o juiz for julgar, quando ele for proferir a sentença, ele vai olhar todas as verbas que eram incontroversas, que não foram pagas, e vai aplicar a multa de 50%. Então não seria apenas em relação ao salário devido? Não. Todas as verbas incontroversas. Perfeito? Tranquilo? Bora lá para 30, quase chegando na metade. 30 de 72, quase chegando na metade delas. Então, bora lá. O termo de acordo entabulado na comissão de conciliação prévia, por retratar a vontade das partes, possui eficácia liberatória geral, havendo ou não ressalvas no aludido termo. E aí, meus amigos? Artigo, vou colocar aqui, artigo 625A e seguintes, 625A e seguintes da CLT, que vai tratar da comissão vai tratar da comissão de conciliação prévia. Fiz acordo. Esse acordo, título executivo extrajudicial. Possui eficácia liberatória geral, havendo ou não ressalvas no aludido termo? Não. Esse é o erro aqui, ó. Havendo ou não ressalvas. Pô, imagina, olha que estranho. Eu estou ressalvando
A ressalva, quando você faz uma ressalva numa rescisão, quando você faz uma ressalva num acordo desse, é porque você está falando o seguinte, ó, o valor que está sendo pago não contempla o direito tal, não contempla as horas extras, não inclui adicional disso. Essa é uma ressalva. Eu fiz uma ressalva. Aí vai ter eficácia liberatória geral? Não, não. Pode ter eficácia liberatória em relação ao que não foi ressalvado. Eu ressalvo exatamente para poder discutir depois. Então não faz sentido ter eficácia liberatória geral. Se eu tivesse eficácia liberatória geral, eu não poderia discutir absolutamente mais nada depois na Justiça do Trabalho. E eu fiz a ressalva exatamente para poder discutir depois, ok? Então esse que é o nosso erro neste caso ali. Vamos para a 30. Vamos lá para a 30. Ó, preposto. Vamos aqui ver o preposto que mudou na reforma trabalhista. Então, questão 31 de 72. Excetuando-se a reclamação do empregado doméstico ou aquela feita contra micro ou pequeno empresário, a empresa reclamada pode se fazer substituir em audiência por qualquer empregado que tenha conhecimento dos fatos, sob pena de revelia e confissão contra a matéria de fato, ainda que demonstrado o ânimo de defesa pela apresentação da contestação. Qual que é o erro aqui, meus amigos? E aí, ó, primeiro, não tem essa exceção aqui de pequeno microempresário, não tem essa exceção. Eles também podem ser representados por preposto, podem ser substituídos em audiência por preposto, só que ó, por qualquer empregado, não. A gente sabe que o artigo 843 da CLT foi alterado para dizer que não precisa mais ser empregado. A gente tinha uma súmula 377 do TST que não se aplica mais. A ideia agora qual que é? Você pode ser substituído, representado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Aí eles vão colocar o estagiário. Pode? Pode. O estagiário é uma pessoa, gente. Vamos respeitar o estagiário. Ele é um ser humano. Então, o estagiário pode? Pode. Aí se lê numa questão, não, o estagiário não pode. Isso é sacanagem. Claro que pode. Ele é um ser humano. Ó, pode ser pelo contador da empresa? Pode. Pode ser por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Está escrito ali, ó, que tenha conhecimento dos fatos. O que eles vão colocar na assertiva? Que tenha presenciado os fatos? Não. Não se exige que ele tenha presenciado os fatos. Isso é pegadinha. Ele tem que ter conhecimento dos fatos, porque ele vai falar na audiência como se fosse o dono da empresa, como se fosse a própria empresa. Então ele tem que ter conhecimento dos fatos, ok? Mas neste caso aqui, a assertiva está errada. Toma cuidado, ele precisa ter conhecimento dos fatos, ele não precisa ter presenciado. Esse é um ponto bem importante aqui para a gente, ok? Muito cuidado com essa informação. Bora para o 32, quase chegando na metade. Vamos lá, o não comparecimento do representante da pessoa, cuidado, hein? O não comparecimento do representante da pessoa jurídica de direito público na audiência em que deveria produzir defesa, não importa revelia e confissão quanto à matéria de fato, prevalecendo na hipótese a busca pela verdade real por tratar-se de interesse público indisponível. E aí, meus amigos, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público, eu aplico ou não revelia? Não importa em revelia? Errado. Importa sim. Errado. OJ 152 da SDI 1 do TST. Eu tenho revelia da pessoa jurídica de direito público que não comparece. Perfeito. Tranquilo. Vamos
aplicar a revelia sim. Tá? OJ 152, toma cuidado com essa pegadinha importante pra gente. E aí vamos lá, ó, a reclamada para apresentação da defesa deve observar o prazo mínimo de 8 dias entre a notificação e a data da respectiva audiência inaugural? Ó, já falamos sobre isso. Artigo 841 da CLT. 48 horas para expedir, 48 horas para entregar, 48 horas para devolver. E quantos dias entre o recebimento da notificação e a audiência? 5 dias e não 8. Errado. 5 dias, meus amigos. Entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, pelo menos 5 dias, que é o prazo que a empresa vai ter para a apresentação da defesa. Se vira ali em 5 dias, vê documento, contrata advogado, faz defesa e protocola e apresenta. Ok? Esse é um ponto importante aqui pra gente, tá bom? Depois, 34. Vamos lá para 34. Augusto moveu reclamação trabalhista contra determinada empresa. Ele moveu contra determinada empresa. No dia designado para audiência, Augusto chegou 15 minutos atrasados. Vixe, já era. A parte chegou atrasado? Nossa senhora, já era. Quanto à situação hipotética acima, julga. Na situação considerada, não haverá qualquer prejuízo, já que existe previsão legal de tolerância de 15 minutos para as partes. OJ 245, SD1 do TST, diz que nada disso. Não existe previsão legal de atraso para as partes. É exatamente o que a OJ 245 da SD1 do TST traz para gente. Não há previsão legal de atraso para a parte. Se lascou. O que vai acontecer com o processo do Augusto? Quando o reclamante falta, eu tenho o arquivamento do processo. Quem tem previsão legal de atraso de 15 minutos ou de 30 minutos, dependendo da hipótese, o juiz. Parte não. Essa OJ cai bastante. Não há aqui atraso para as partes, ou previsão legal de atraso para as partes. 35. Se o reclamado não comparecer à audiência de instrução, será declarado confesso, exceto se na impossibilidade de locomoção para participar do ato onde poderia ser ouvido, apresentar justificativa relevante e consistente. Reclamado. Se ele não comparece, ele vai ser declarado confesso, exceto na impossibilidade de locomoção. Aí trouxe a expressão da súmula 122 do TST. Ele apresentou justificativa, ele apresentou um atestado demonstrando impossibilidade de locomoção, tá certo. Exceto na impossibilidade, aqui tá certo, exceto na hipótese de impossibilidade de locomoção. Demonstrou a impossibilidade de locomoção, vamos redesignar, não vai ser confesso, não vai ter revelia, nada disso. Impossibilidade de locomoção, expressão-chave para gente. Vamos para lá para 36, metade das assertivas. Em lides que possuem objetos e procuradores distintos, torna-se suspeita a testemunha que estiver litigando ou que tenha litigado contra esse mesmo empregador. A gente fala isso tanto nas aulas, súmula 357 do TST. Torna-se suspeita a suspeição? Não. A testemunha que estava litigando ou que tenha litigado contra esse mesmo empregador não é suspeito. Não existe suspeição neste caso, súmula 357 do TST.